Pai, nós te agradecemos, Deus, porque a sua presença ela é real neste lugar. Como é bom estar, Senhor, com os nossos irmãos, Deus, como corpo, Pai, te louvando, te adorando. Há todos os momentos, ó Pai, de ouvir os dízimos sobre os dízimos, de ouvir até sobre os avisos do que temos planejado, ó Pai. Como é bom estar juntos, ó Deus, na Tua casa, na Tua presença. E eu sei, Deus, que o Senhor tem nos preparado, Pai, cada sábado, cada palavra, cada momento nos grupos pequenos, ó Deus, para nos melhorar, ó Pai, nos aperfeiçoar, Deus, nos fazer caminhar em santidade, Senhor. E eu peço, ó Deus, que esse momento agora da Tua palavra, Deus, seja um momento, ó Pai, para que a Tua palavra seja perfeita nas nossas vidas, ó Pai, viva nos nossos corações e que traga, Senhor, fruto que nos transforma, Deus. Eu peço que o Senhor me use, ó Pai. Peço, ó Deus, que o Senhor leve cativo nossas mentes, ó Pai, para que possamos dar, Senhor, plena atenção à Tua palavra, ó Pai, em reverência, ó Pai, que a Tua palavra merece, ó Deus. Eu peço, ó Pai, qualquer tipo de cansaço, de sono, de distração, ó Pai, saia em nome de Jesus, Deus, para que o nosso coração seja, como sempre falamos, ó Pai, uma terra fértil para receber a semente que está sendo lançada nessa noite, ó Pai. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor fala conosco, como o Senhor tem falado conosco, ó Pai, e como o Jean falou, Pai, tem sido difícil de receber alguns, Deus, porque nos incomoda, porque exige mudança em nós, ó Pai, mas nós queremos continuar, Senhor, avançando, Deus. Não nos deixe desanimar, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Que seja, Senhor, mais uma noite, ó Pai, que a Tua palavra reine neste lugar, ó Pai, e que os nossos corações estejam famintos por ela, ó Deus. Peço que o Senhor me use, Deus, como um canal de bênção nessa noite, ó Pai, como você já tem usado esse culto. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, muito bom estar aqui. Queria celebrar com todos que acabou a pregações das obras da carne. Celebrar que agora não iremos mais falar sobre pecado. Aí vocês viram o vídeo da peça, meus irmãos. Eu acho que semana que vem também vai ser sobre o que a gente lida. Mas, irmãos, nós vamos lidar com o pecado. Eu creio que toda a pregação vai falar sobre isso. Mas eu creio, irmãos, que o tema profético que nós temos colocado para a nossa família esse ano é sobre... vou falar, vocês podem falar com mais confiança agora. O tema profético para o nosso ano é... ser semelhante a Ele. Claro, estou falando de Jesus Cristo. E nesses últimos meses, irmãos, específico nos últimos 2 meses e meio, nós temos falado tanto sobre as características de Jesus e sobre as características do ser humano. Nós falamos sobre o fruto do Espírito, as características de Jesus, e fomos desafiados a olhar para Cristo em todas as suas características. Paulo detalha 9 ali apenas, existem outras, que Paulo então descreve em Gálatas. Então nós olhamos para Jesus, então olhamos para nós mesmos e entendemos o quanto faltava disso em nós. Estão comigo, meus irmãos? Se você passou pela série do fruto do Espírito que a gente passou aqui há 2 meses atrás, eu creio que todo culto você saía pensando, uau, eu não sou paciente o suficiente, eu não sou bondoso o suficiente, eu não tenho paz o suficiente, eu não tenho alegria o suficiente, eu não tenho essa longanimidade o suficiente, eu não tenho domínio próprio o suficiente, como Jesus tem, eu preciso da sua ajuda, Jesus. É verdade, irmãos? E depois disso, nós entramos de cabeça nesse último mês, continuando o estudo de Gálatas, olhando para as características naturais do ser humano, as obras da carne. E então, mais uma vez, como espelho colocado perante a nós através da palavra do Senhor, nós refletimos e meditamos em tudo o que infelizmente nós estamos cheios e tudo o que infelizmente estamos nos deixando ser dominados e o quanto nós precisamos nos arrepender e voltar para o Pai. Correto o que estamos falando aqui, meus irmãos? Então a gente estudou as características de Cristo, quanto nós precisamos ter elas como nossas características. Então a gente estudou quais características que nós temos que nos correr delas, jogar no lixo. Não vale. E agora, meus irmãos, como o Wesley falou no começo do culto, nós estamos entrando numa nova série. A didática que a gente tem feito com a igreja, meus irmãos, não é por ser apenas uma didática, para ser algo memorável, embora faça parte, mas a gente tem conversado como um grupo, quando a gente conversa sobre esses temas, para conseguir ir numa jornada junto com todos, que se você vai aplicando o que tem sido falado aqui todo sábado, eu creio, meus irmãos, que algo tenha acontecido na sua vida. Amém? Eu vou compartilhar um pouco o que tem acontecido na minha.
Vou escrever aqui: aqueles que têm prestado atenção e dado espaço para o Espírito falar, têm percebido que as palavras são, ou têm sido, pesadas, diretas, simples e confrontadoras. Concorda com isso? E eu não sei vocês, meus irmãos, mas esses meses em específico, eu me encontrei constantemente em crise. Eu estou sozinho nessa? Então, estamos juntos, então. Eu me lembro muito de uma palavra que nós tivemos um estudo com o pastor Cezinho alguns anos atrás, e ele diz assim: o cristão em crise é um cristão com uma oportunidade para amadurecer. Então pega essa crise que você está e olha com essa perspectiva. Deus está me dando uma oportunidade para eu amadurecer. Senão você vai perder a tua cabeça. Porque a verdade, meus irmãos, é que quando nós falamos de pecado, a nossa carne grita. O orgulho endurece. Quando falamos de mudança de caráter, a nossa fé diminui. Porque a nossa geração incrédula ora por cura de câncer, mas acha impossível esse mesmo Deus curar alguém que está viciado em pornografia e em tantas outras coisas. Quando pedimos mudança de postura, como temos falado aqui na igreja, mudança de caráter, as circunstâncias, quando começa a nossa semana, apertam e nos tiram aquela convicção que nos encheu de esperança durante as palavras que o pastor tem trago aqui para nós. É uma triste realidade. E essa realidade porque quando a gente faz cultos, meus irmãos, de curas, de milagres, a igreja enche, o altar se enche de pessoas quebrantadas, de verdade, quebrantadas, clamando, gritando, buscando pelo que elas estão procurando. Do milagre de Jesus. A cura, talvez, para alguém que eles conhecem. E quando o apelo é sobre pecado, meus irmãos, não sei se você sente isso, esse lugar se enche de vergonha, de orgulho. Difícil ter quebrantamento. E talvez até, ao invés de você sair daqui e falar, nossa, como eu preciso melhorar, talvez você estava na sua cabeça, até inconscientemente, pensando, nossa, essa tal pessoa deveria ter ouvido essa pregação. Nossa, eu devo mandar o link depois que postarem da pregação para tal pessoa, porque ele precisa. Nós somos ruins, meus irmãos. Não queria que fosse retórica essa pergunta, não. Nós somos ruins, meus irmãos. Estamos carentes da misericórdia de Deus, meus irmãos. Então você está no lugar certo. Vamos falar sobre isso. A verdade, meus irmãos, é que buscar ser semelhante a Jesus significa um ano de crise. Quando o pastor começou o ano, falou, gente, o tema desse ano é ser semelhante a Jesus. E a gente tinha acabado de virar o ano. Aleluia, abraça todo mundo. Meus irmãos, a verdade é que nós estaremos em um ano de crise com esse tema. E continuará, né, corretamente. Será para a vida. Eu não queria ser tão pessimista assim, mas a gente começa com uma frase um pouco mais, né? Mas é verdade, para a vida. Mas como falamos, é semelhante a Cristo, pois nós vamos realizar, talvez você vai realizar isso você vai perceber só em dezembro, alguns já perceberam em janeiro, alguns estão aqui no meio do ano, é que não existe nada em mim que seja semelhante a Ele. E não existe nada em você que seja semelhante a Ele. E não há nada em mim, isso piora, que queira ser semelhante a Ele. E não tem nada em você que quer ser semelhante a Jesus. O esforço que a gente tem que fazer, meus irmãos, para ser semelhante a Jesus é muito. É muito. A não ser, meus irmãos, o que Ele tem colocado em mim. Isso, meus irmãos, tem vontade de ser mais parecido com Ele. Ou tem vontade de me fazer ser mais parecido com Ele. Como temos sempre falado em Gálatas, né, todas as pregações, se encham do Espírito Santo. E então conseguirão não cumprir as obras da carne. Mas, meus irmãos, sobre esse dilema, já que estamos juntos nessa crise, irmãos, já que eu não estou sozinho nessa crise, eu gosto muito de ler essa fala de Paulo em Romanos, que eu confesso que é um pouco complicada. Que ele está abrindo o coração aqui para a galera de Romanos. Romanos capítulo 7, do 14 ao 25. Eu creio que eu me encaixo nisso aqui, eu creio que alguns aqui que estão comigo se encaixam nesse dilema de Paulo aqui. Ele diz assim, no versículo 14 ao 25 de Romanos capítulo 7. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, sou carnal, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Agora, se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim,
isto é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não o faço. Pois não faço o bem que desejo, mas continuo praticando o mal que não desejo. Ora, se faço o que não desejo, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Então, encontro uma lei contra o meu desejo de fazer o bem. O mal está presente em mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra o íntimo do meu ser, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que está em mim. E Paulo conclui: miserável homem que sou! Quem me libertará desse corpo sujeito à morte? E o 25, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que, com a mente, eu próprio sou servo da lei de Deus, mas com a carne, sou escravo da lei do pecado. Isso não é alguém que acabou de converter que está falando. Isso é Paulo. E ele está mostrando o dilema que ele também tem. O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer eu faço, eu estou nesse conflito, a minha carne grita, sou escravo dela, percebo isso. Mas ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo, quão miserável eu sou. E se você é como eu, ou como Paulo, tem entrado nessas crises pois reconhece que falta muito para ser parecido com Jesus, se você sente de vez em quando que parece que você dá 2 passos para frente, 3 passos para trás, na sua caminhada com Cristo, eu queria muito falar com você nessa noite. Essa foi apenas a introdução, meus irmãos. Posso começar? Estamos juntos? Estamos começando então uma nova série com o tema Até que Ele Venha. Pois como igreja, meus irmãos, eu acredito, nós acreditamos que o próximo passo que Jesus está gritando a nós é avance. Vamos andar, passamos já esse tempo com o espelho perante a nós, olhamos o que precisa ser transformado, vamos transformar e vamos caminhar. Vamos, irmãos? Amém. Em meio às nossas crises internas e externas, o que Deus quer de nós é entender que o plano que Ele tem para a sua igreja é muito maior do que o que está na nossa frente. E seja com lágrimas, seja com dúvida, seja com dor, o nosso clamor tem que mudar. O novo clamor que precisa encher nossos lábios e explodir de dentro de nós é: vem, Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Esse é o próximo passo que precisamos dar, meus irmãos. Até que Ele venha é uma frase que mostra um período que exige espera e também nos enche de esperança da sua conclusão. Vai ter a espera, e a espera, nós temos que ter esperança, porque nós sabemos que Ele vai vir. Jesus, sabendo, meus irmãos, que estava chegando ao fim do seu ministério com seus discípulos, Ele começou a preparar eles para essa vida sem Jesus. Eles passam ali 3 anos com Jesus em carne e osso, falando com Ele todos os dias, e agora Jesus, já caminhando os seus últimos dias em Jerusalém, na terra, com eles, começa a falar nos últimos capítulos de João, alguns de Mateus, sobre o que vai acontecer. A Bíblia diz que os discípulos não entendiam muito das coisas, mas Jesus mesmo assim falava: eu vou falar essas coisas para vocês, vocês vão anotar, alguns de vocês, e depois eu vou mandar aquele que os vai lembrar do que eu falei agora, porque vai ser o que vocês vão precisar para caminhar quando eu não estiver presente. Olha essa promessa linda que Jesus fala aos seus discípulos. Esses seus discípulos, meus irmãos, que a gente agora imagina eles cheios do Espírito Santo, grandes pregadores, pessoas que morreram por Cristo. Na verdade, meus irmãos, quando Jesus fala essas coisas com tanto amor para eles, era quando eles eram completamente rasos, confusos, com problemas de caráter. Eles iriam abandonar Jesus alguns dias depois disso aqui, que a gente vai ler agora em João capítulo 14. Então, assim, pode ser para nós também, que talvez a gente ache que está muito distante imaginar o Pedro, o Paulo da vida. Jesus deixa essa promessa para eles. Em João capítulo 14, do 1 ao 4, diz assim: que o coração de vocês não se perturbe. Creiam em Deus, creiam também em mim, porque na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito que vou preparar lugar para vocês. Quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei comigo, para que estejam onde estiver. E Jesus coloca mais ainda: vocês sabem um caminho para onde eu vou.
E perante essa linda revelação de Jesus, do cuidado dele, de explicar que ele vai por um motivo lindo, de preparar um lugar para esses discípulos e para nós, o Tomé responde algo que talvez muitos de nós falaria, né? Ele diz assim no versículo 5: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? E Jesus responde com muito amor, com muita compaixão, pelo menos eu imagino que seja assim. Ele responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês tivessem me conhecido, também teriam conhecido o meu Pai. Desde agora, no entanto, vocês o conhecem e o têm visto. Eu creio, meus irmãos, que nós estamos, eu tenho certeza, nós estamos nesse tempo de espera pela volta de Cristo. E buscando por essa revelação de Cristo e da sua divina identidade. E mesmo assim, meus irmãos, cheios dessa esperança que teremos um lugar com o Pai e com Jesus, nós ainda estamos nesse mundo e ainda estamos cheios de crises, de batalhas, de problemas, internamente, externamente, coisas que estão no nosso controle, coisas que estão fora do nosso controle. Amém, meus irmãos? Nós ainda estamos nesse processo. Ele ainda não voltou. Mas o interessante, meus irmãos, é que a Bíblia ela é um livro completo. Temos da queda do homem, a redenção por meio de Jesus e a revelação do que vai acontecer e de como será o fim. E nos capítulos finais de Apocalipse, meus irmãos, temos João mostrando como será o nosso clamor perante a Deus na eternidade. Quero ler com vocês, mas olha que lindo. Apocalipse 19, do 6 ao 9. João vê isso no final de tudo. Então, ouvi uma voz semelhante à de uma grande multidão. Uma voz semelhante ao estrondo de muitas águas, e uma voz semelhante a fortes trovões que bradavam: Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Vamos nos regozijar, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, porque chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se preparou. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. E ele continua: ora, o linho fino são os atos de justiça dos santos. E o anjo vira para João e diz: escreva, bem-aventurados os que são chamados para o banquete do casamento do Cordeiro. E ele acrescentou: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Meus irmãos, é isso que nós estaremos gritando, clamando no final de tudo. Reina o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. E o que a gente vai estar fazendo, meus irmãos? Sentando para um banquete. Ô glória, meus irmãos. Não vai ser assim, Deus vai estar aqui na frente, e a gente vai estar num banquinho, cada um na sua área que você já acostumou, na eternidade. Não, meus irmãos, é num banquete, é todo mundo sentado junto. E dizendo, olha, com a sua voz, uma grande multidão, com o som de água, som de trovões, eles bradavam: aleluia, reina o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. E a gente vai estar olhando para o outro. Chegou a hora do casamento, chegou a hora do banquete. Muitos de nós passou a vida inteira falando desse momento, estamos aqui. E como lemos, meus irmãos, e estudamos, quem participou do grupo pequeno nessa semana, nós estudamos da parábola das 10 virgens. E nós encontramos nessa parábola 2 grupos de virgens diferentes: as insensatas e as sensatas. As que entraram nesse capítulo 19 de Apocalipse, do banquete, e as que não entraram e não declararam essas coisas lindas. Você quer participar de qual grupo, meus irmãos? Das sensatas, que entraram no banquete. Amém. Estamos juntos, então. Mas, irmãos, nós vemos, então, nessa parábola que eu amo, essa parábola acho tão linda, que tanto que o tema do Retiro dos Jovens é sobre essa palavra meia-noite, parábola meia-noite, que a gente vai falar sobre perseverança e tal. Vai ser bênção, meus irmãos, ore por nós. Mas nós nos encontramos como esses 2 grupos no meio da noite, precisando, meus irmãos, manter o fogo aceso, porque nós não sabemos o tempo exato, o quando ele vai voltar. Como também nós não sabemos quando nós vamos expirar dessa terra. Então nós sabemos quando, pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser daqui a 80 anos, não sei o que vai acontecer. Nós não sabemos. Então nós temos como prudência, como nós lemos em Provérbios esse mês inteiro agora de julho, como ser prudentes e sábios, é de manter aceso, porque nós queremos estar prontos e conseguiremos então passar por essa noite que traz muitas incertezas. Amém, meus irmãos?
E eu queria, meus irmãos, para começar essa pregação de hoje é mais que uma introdução do que vamos falar em agosto. Eu queria apresentar para vocês, meus irmãos, esse noivo. Pois será através dessa união com esse noivo, que é Jesus Cristo, através desse caminho que poderemos chegar no final de tudo e dizer glória a Deus Todo-Poderoso. Eu queria trazer, meus irmãos, 3 características desse noivo que nós precisamos tanto em nossas vidas. Em Efésios, Paulo tira um momento da sua carta para falar sobre os deveres da família, principalmente no final de sua carta. Ele fala de marido e mulher, pais e filhos. E dentro dessa colocação, dessa dinâmica de Paulo, na sua escrita, ele traz revelações lindas sobre Jesus como noivo, como marido. E eu queria falar agora, meus irmãos, eu sei que a gente conversou isso com o grupo, que esse tópico talvez seja difícil para alguns homens entenderem ou realmente quererem falar com paixão, porque a gente não quer se imaginar como noiva. Correto? Eu acho que para a mulher isso é mais fácil. Para o homem é um pouco mais difícil pensar que você vai casar com Jesus no final, mas é uma mensagem alegórica, né, metafórica, para a gente entender que essa união vai ser completa no momento. E que Jesus espera de nós, então, que nós nos preparamos como noiva. Não literalmente. Tá bem, meus irmãos? A gente vai entrar um pouco nesse detalhe aqui e mais para frente em outras pregações também. Mas então Paulo, quando ele vai instruir os maridos e as esposas como tratarem uns com os outros, ele traz características de Jesus como noivo ou como um marido, que eu acho interessante a gente trazer aqui. Então, Efésios capítulo 5, que é onde estão essas descrições, no versículo 22 ao 24, ele diz assim: Esposas, cada uma de vocês deve se sujeitar ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da esposa. Como também Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador, como a igreja está sujeita a Cristo, assim a esposa esteja sujeita em tudo ao marido. Meus irmãos, eu queria falar então da característica número 1 de Jesus como marido, como noivo, que nós precisamos entender, é sobre a autoridade do noivo. A autoridade de Cristo. E eu creio que essa seja a mais difícil das 3, talvez. Depois você me fala no final. Se queremos, meus irmãos, ser uma igreja que está pronta para essa união, lembra que é por isso que nós estamos fazendo o que estamos fazendo, tentando ser semelhantes a Ele, tentando persistir até o final, para que no final nós sentamos no banquete como convidado, como a noiva para esse casamento. Esse é o nosso propósito de vida. Comigo, meus irmãos? Então, se você quer estar lá, quer ser do grupo das prudentes, que conseguiu manter o fogo vivo até o final e entrou para o banquete, você tem que entender, meus irmãos, que essa então é uma igreja que está pronta para essa união. E significa que então nós estamos sempre nos colocando debaixo da autoridade da liderança de Jesus. Não é negociável isso, não existe jeitinho brasileiro para isso. É Jesus como cabeça, nós como corpo. Nós como as mãos, nós como os pés, nós como os órgãos que for. O que a cabeça dizer que a gente precisa fazer, eu tenho que me sujeitar a Ele. Amém, meus irmãos? Essa é a autoridade do noivo. Então, se você está aqui clamando, como nós clamamos hoje, ó Maranata, ora venha, até que Ele venha, aleluia, o que você está gritando e dizendo para Jesus é, Deus venha reinar. Eu não sou nada, apenas um humilde servo que ganhou esse grande privilégio de estar perante esse banquete com você, mas eu tenho que entender que eu tenho que me sujeitar a Cristo. Mas nós amamos dizer amém a isso e na realidade, na prática, a gente começa a negociar as coisas. Irmãos, agora eu senti que agora, então a gente vai fazer uma vigília hoje. A gente vai até 5 horas da manhã hoje. Se eu falar que Deus falou para mim isso agora, Pedro, é vigília, tudo tem que ficar. Se eu falar, não aconteceu, tá? Mas eu estou só criando um plano aqui, tá? Se eu falar que Deus falou, gente, Deus falou que é para a gente vigiar e orar hoje, porque Deus quer falar algumas coisas no nosso meio, a gente precisa de oração e vigia até 5 horas da manhã. Quem aqui vai? Amém, aleluia! Quem aqui vai falar, Pedro, eu tenho planos, tenho que acordar cedo amanhã? Não dá. Pedro, no meu caso, né? Eu tenho 2 filhos, o que eu vou fazer? Um de 3, 4 meses, uma de 2, ela vai querer dormir, o que eu faço? A gente já começa a negociar algumas coisas, porque nós temos motivos
desculpas que são válidas, meus irmãos. Deus, você tem que entender que eu tenho um calendário. Talvez eu tenha um voo para pegar amanhã, tal horário, talvez eu tenha um plano. Não é bem assim, eu moro longe, como alguns moram aqui, 5 horas da manhã. Como é que vai ser esse negócio? Mas, irmão, se eu tivesse falado que Deus falou para fazer isso, quem sou eu para falar? Mas Deus, você não está entendendo o meu caso. Você não está entendendo a dinâmica que eu tenho na minha casa. Deus, deixa eu explicar um pouco melhor. Deixa eu explicar. A dinâmica da minha família é o seguinte. Meus filhos vão dormir 8h30. Eles precisam comer às 7h20. Você faz isso, meu irmão? Eu estou falando do filho porque é a minha realidade de agora, mas tem outras coisas. Deus, mas eu trabalho amanhã, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que ligar pra... A gente vai colocando essas coisas, mas se Deus falou, eu quero isso de você agora. E eu tenho que entender que Ele é a cabeça. E a cabeça, meus irmãos, é de onde sai tudo. É o que entende tudo. E quem sabe melhor a minha realidade do que eu mesmo, do que a minha esposa, do que meus pais, é Ele. E se Ele falou, eu amo essa expressão, se Ele falou senta, não olhe se tem uma cadeira atrás para você sentar. Senta. Porque a característica do noivo é de ter autoridade sobre nós. Então, se você quer ter parte desse banquete, você tem que falar, sim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Estamos juntos, meus irmãos? Você quer estar nesse banquete? Sujeite-se ao nosso Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Nossa alma, nossa vida irá apenas calmar, vem Jesus, se estamos prontos para aceitar que Ele vindo significa que estamos abrindo mão de qualquer tipo de controle sobre as nossas vidas. Irmãos, eu tenho um corte do podcast do Jesus Cop que tem viralizado e eu fui ver o vídeo de 2 anos atrás. Mas essa semana apareceu algumas vezes para mim já no meu algoritmo. Então eu falei, tem alguma coisa aqui. Ou eu ouvi o vídeo inteiro, o algoritmo mandou de volta, mas faz parte, né? E é o Douglas Gonçalves falando com uma missionária. E ele para no final assim, ele até fica emocionado, e ele fala assim, o que Paulo viu? Alguém já viu esse vídeo? O que Paulo viu para ele olhar para tudo que ele tinha conquistado na vida dele e dizer que era tudo lixo, tudo perca, esterco? O que ele viu para ele dar o maior de 180 possível na vida dele? De o que perseguia ou o que era perseguido. O que ele viu para ele dizer, para mim viver é Cristo e morrer é lucro? O que ele viu? E aí eles conversam um pouco sobre isso, e o Douglas Gonçalves, que não acompanha o Jesus Cop, sou muito abençoado por ele fala assim, eu tô cansado de ensinar, de ser professor. Porque eu leio a Bíblia, eu vejo que sim, eu tenho esse chamado, eu tenho esse ministério e tal, mas ele fala, mas nós somos chamados para ser testemunhas. E testemunha só é testemunha porque viu. E tem o que testemunhar. E aí até eles falam que no grego a palavra testemunha vem da palavra de mártir, de morrer. Ou seja, eles viram algo que mudou tanto a vida deles que eles estavam dispostos a morrer por isso. Que foi o que aconteceu com Paulo, com os apóstolos, com tantos outros cristãos, até hoje nesse mundo. E aí ele começa de novo. O que ele viu? Irmãos, o que você tem visto? Porque se está difícil você sujeitar embaixo da autoridade de Cristo, talvez o que você não viu, o que você viu não foi Jesus. Se eu estou com essa dificuldade de me submeter embaixo da vontade de Deus, do que Deus tem falado para mim, ir para a sua igreja, significa que eu não estou vendo Jesus. Porque é aquele que vê Jesus. Meus irmãos, não existe outra opção a não ser obedecer. Não existe outra opção a não ser falar, Senhor, eu queria ter um pouco mais de direcionamento, mas eu vou. Estamos juntos, meus irmãos? Essa é uma característica linda, mas desafiadora desse noivo. Temos que submeter à autoridade dele. Se nós segurarmos a nossa própria força e sabedoria, não estamos agindo como alguém que faz parte da igreja que está clamando Maranata, vem Jesus. Pois não queremos que ele venha. Não queremos o domínio dele. Talvez nós queremos as bênçãos, os sentimentos bons, a resolução de problemas. Mas quem clama Maranata, ó vem Jesus, até que ele venha, é quem está disposto a se sujeitar embaixo de Jesus e da autoridade dele.
Irmãos, vocês perceberam que a gente cantou no começo desse culto? Aqueles que estavam aqui na música Até Que Ele Venha, é o nome da música. Tem uma parte da música que fala assim, ó, fere o meu coração com uma ferida de fome por ti. Aí você acha, vai melhorar, né? Para dar um up, né? Fere o meu coração, continua, com uma ferida de sede por ti. Me ensina a aclamar e me humilhar, suplicar até que ele venha. Meus irmãos, vocês cantaram isso nessa noite. O Wesley e a Stephanie são culpados, porque eles escolheram essa música. E nós cantamos. E eu vi gente que cantou com força. Você está pronto para ficar com furo no seu coração de fome por Deus, meus irmãos? Eu imaginei, quando a gente estava cantando isso hoje, a gente já cantou essa música algumas vezes aqui já, mas eu imaginei Jacó. Jacó lutando contra o anjo, e ele fala assim, ó, você não vai sair daqui até que você me abençoe. Aí você pensa, bênção? Você pensa o quê? Não, um presente, o que a gente imagina de bênção. E o anjo vai lá e pá, na perna dele, na coxa. E pro resto da vida dele, ele caminhava com a ferida, ele mancava. Pro resto da vida dele. E eu imagino, meus irmãos, eu não sei se era isso que ele faria, mas eu imagino que toda vez que eu mancasse, eu ia lembrar, o anjo me tocou porque eu pedi para eu ser abençoado. E qualquer... Nossa, o que aconteceu? Você machucou jogando bola? Não, meu amigo, isso aqui foi, eu e Deus. E eu falei, Deus, eu quero ser abençoado por você, marca o meu corpo por isso. E, meus irmãos, tem grupo aí que está pedindo para ser tatuado, achando que isso é marca. Meus irmãos, não vou abrir esse... Eu não devia ter aberto esse parênteses. Não vou fechar esse parênteses, mas eu quero dizer, meus irmãos, que o que nós cantamos é perigoso, porque nós estamos declarando isso. E uma pessoa que está com uma marca de fome, de sede, meus irmãos, que vida é essa? Eu queria pedir, meus irmãos, você cante isso então, com todo o coração. Fere o meu coração, Senhor, com uma ferida de fome e de sede por ti. Estamos juntos? O segundo ponto, esse é o bom, irmãos, eu coloquei bem no meio, existe uma coisa em inglês chamada compliment sandwich, que é como você vai dar feedback para as pessoas. Você fala uma coisa, fiz o oposto, você fala uma coisa boa, uma coisa ruim e uma coisa boa para terminar. Eu fiz, irmãos, uma coisa difícil, desafiadora, uma coisa ótima, perfeita, que vai deixar o seu coração cheio, e no final você vai me dizer se é desafiador ou não, tá bom? Estamos na coisa boa, estamos juntos, meus irmãos? Amém. O amor do noivo, essa é uma característica perfeita do nosso Deus. Meus irmãos, Efésios capítulo 5, versículo 25, Paulo vira para os maridos agora e diz, cada um de vocês deve amar a sua esposa. Cutuca o teu marido aí. Cada um de vocês deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. As mulheres, os homens não falaram isso quando falou para as mulheres sujeitarem aos maridos, gente. Quer que eu leia de novo o versículo? Então, vou ler de novo, 25. Maridos, cada um de vocês deve amar a sua esposa. Não é um... Amém? Amém, obrigado. Amém, amém, aleluia, te amo, amorzinho, amém. Mas a gente está focando na parte de Jesus, tá, gente? Quando tiver um encontro de casais, o Jean e a Carol focam nessa outra parte aqui. Assim como Cristo amou a igreja. E aí Paulo adiciona, como que ele amou a igreja? Se entregando por ela. Esse é o amor que nós estamos falando, meus irmãos. Como é bom falar do amor desse noivo que se sacrificou por completo por nós. Um amor que se entrega. É desse amor que nós nos apaixonamos todos os dias. Meus irmãos, é difícil você conseguir viver uma vida apaixonada por Cristo quando a única coisa que você pensa é eu não vou pecar, eu não vou pecar, eu não vou pecar, eu não vou pecar. É difícil. É frustrante, eu acho. Mas quando você vive sua vida falando, Deus me amou, 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 isso muda. Ele me ama, Ele me amou antes. E Ele me ama agora. Essa é a característica de noivo que eu amo falar, isso que nos apaixona. Se está faltando um pouco dessa paixão por Jesus em você, lembra que Ele te amou no seu pior dia. E Ele te amou a mesma quantidade no seu melhor dia. Esse é o noivo que nós nos apaixonamos. É esse amor que nos sustenta pela noite. Nós não esperamos e perseveramos pela noite porque nós entendemos que queremos estar no final, ou porque nós não queremos ser mortos ou no fogo. É porque nós amamos a Cristo. E por que a Bíblia fala que nós amamos? Porque primeiro Ele nos amou.
Irmãos, eu acabei não entrando aqui por questão de tempo, mas quando a gente lê a parábola das 10 virgens, você já percebeu na frase de Jesus, quando ele fala para as imprudentes que batem na porta quando já é tarde demais? Ele fala, eu não as conheço. Irmãos, como o pastor até falou no vídeo dele hoje, que ele falou, né? Elas sabiam que o noivo ia voltar, elas sabiam que precisavam da lâmpada, elas sabiam que precisavam do óleo, elas sabiam que era só esperar que ele ia chamar por elas, elas talvez até sabiam do que era a voz do noivo, e mesmo assim, Jesus vira para elas e fala, tarde demais, eu não conheço vocês. E a Bíblia, eu acabei não colocando, a Bíblia tem vários versículos que falam sobre o conhecer. Como Jesus falou no capítulo 14 de João que nós lemos. Vocês me conhecem, e porque vocês me conhecem, vocês conhecem o Pai. E porque vocês me conhecem, e porque vocês conhecem o Pai, vocês sabem um caminho. E vocês sabem onde eu estou indo. Então aqueles que estão andando, meus irmãos, apaixonados, amando Jesus, entendem que o conhecer Cristo é o obedecer a Cristo. Paulo fala diversas vezes, Pedro fala, Tiago fala, é assim, meus irmãos, eu os conhecerei pelo amor de vocês. Isso é a obediência de vocês. Então, meus irmãos, é isso que nós temos que responder a Cristo. O amor que Ele tem por nós. Ele nos conhece. Somos conhecidos por Ele e agora nós vamos o conhecê-lo a partir do amor que Ele tem por nós. Amém, meus irmãos? Vamos continuar então com a característica? Agora vocês me falam se vai ser difícil ou não. O versículo 26 e 27, Paulo adiciona. Eu vou ler o 25 para ficar com o contexto junto, né? Marido, cada um de vocês deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, por meio da palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem culpa. Meus irmãos, isso não tem como eu fazer como marido. Eu não posso fazer isso com ela lá. Isso é claramente só para Jesus que Paulo deixou aqui. Esse é o noivo que faz essas coisas aqui. Eu não tenho poder para santificar a minha esposa. Eu posso ajudá-la com algumas coisas. Mas é Jesus Cristo que tem esse poder de nos santificar, nos purificar, nos lavar com água através da palavra, como Paulo fala. E nos apresentarmos então juntos como uma igreja cheia de glória, sem mancha, sem ruga, sem qualquer coisa semelhantes a essas. Mas e sim, santa, separada, sem qualquer tipo de culpa. Você crê nisso, meus irmãos? Amém. Aleluia. Então, ou seja, esse tópico número 3, da característica do noivo, é o aperfeiçoamento do noivo. Então, meus irmãos, nós estamos falando da autoridade do noivo, do amor do noivo, e agora terminamos com o aperfeiçoamento do noivo. Vemos então o noivo em sua função que nós tanto precisamos, meus irmãos. Que se nós se submetemos à sua autoridade, mergulhamos no amor, deixamos então o noivo nos aperfeiçoar, ou seja, nos santificar. Ele que nos molda para sermos semelhantes a Ele, através do lavar da água pela palavra, como Paulo diz. Não é fruto de esforço humano do que você faz, do que eu faço, mas é a obra de Cristo, que nos veste de pureza e remove toda mancha e toda ruga. Irmãos, entenda que a santificação, ou como eu coloquei, aperfeiçoação, não é opcional para a noiva. É o preparo para o grande dia. É a consequência de você aceitar a autoridade e o amor de Cristo. É que agora você está nesse processo para ser santificado e aperfeiçoado. Essa é uma noiva que ama o noivo e vive guardando o coração pronto para o encontro. Meus irmãos, minha oração tem sido, durante essas semanas que a gente estava se preparando para essa série, a gente conversa, a gente tem uma reunião segunda-feira com os líderes de ministérios culticos que acontece aqui, a gente tem falado sobre, Deus, nós não queremos ser pegos por liturgia, por schedule, pensamos que isso, nós queremos que o nosso coração arda com esse clamor, vem, Senhor. E meus irmãos, é apaixonante, lindo falar isso, né? Mas vem, Senhor, que coisa linda, mas a realidade, meus irmãos, significa essas coisas que a gente falou aqui agora. Porque falar vem durante o culto é fácil. Quando começa a semana, o desafio começa. Vem, Senhor. E eu te falar, meus irmãos, tem vezes que a crise é tão grande que a gente pede vem só porque a gente quer fugir desse mundo. Que é tanta coisa. Entrega para Jesus, meus irmãos. E um jeito muito lindo que nós temos, meus irmãos, de começar. Deus sabe o que Ele faz. Você crê nisso, meus irmãos?
Jesus sabia o que ele estava fazendo. Quem assistiu a essa última temporada do The Chosen, eles passam a temporada inteira falando sobre a Santa Ceia. O último momento de Jesus com seus discípulos, antes de morrer. E eu acho tão lindo porque eu acho que a Santa Ceia, ela, por muitas vezes, ela se perde em nós. Porque nós colocamos como prática, a maioria das igrejas, que a gente faz uma vez por mês, geralmente é no primeiro sábado, no primeiro domingo do mês. É algo que de vez em quando a gente faz rápido, gente, é verdade, nem presta atenção mais no que o pastor fala. Eu creio que muitos aqui conseguem falar. Na noite que Jesus partiu o pão, ele pegou então o cálice e disse: essa é a nossa aliança que eu faço contigo, esse é o pão. Você consegue falar isso inteiro, meus irmãos? Quem está na igreja há muito tempo, você consegue falar isso de memória. Esse é o pão do corpo que tem dado por vós. Fazem isso toda vez que lembrarem de mim. Não é verdade isso, meus irmãos? Mas eu creio, meus, que tem muitas vezes que a gente se pega precisando fazer algumas coisas diferentes só para quebrar um pouco a religiosidade dentro de nós. E eu falei com o pastor, pastor, a gente pode terminar o culto com a Santa Ceia? A gente geralmente faz no meio do culto, após o louvor. Eu falei, meus irmãos, Jesus sabia que ele ia ficar longe. Ele falou, discípulos, sentam comigo mais uma vez. Eu vou oferecer para vocês um banquete simples, mas muito significativo, que vai mudar a vida de vocês, como mudou a nossa. Mas para preparar-nos para o banquete final que teremos junto com Cristo na boda dos cordeiros. Vocês estão entendendo isso, meus irmãos? Então, irmãos, se você pudesse colocar de pé, pega o seu cálice que você tem aí. Se você não recebeu, levanta a mão que os diáconos vão trazer para você. Eu esqueci o meu lá atrás. Se alguém puder trazer um para mim. Para todo mundo do louvor aqui, tá sem também. Traz alguns para nós. Obrigado. Segura com você aí. Se você quiser já abrir para facilitar um pouco, segura o pãozinho. Irmãos, eu senti de fazer esse momento hoje. Daí eu fui ler 1 Coríntios 11 sobre a Santa Ceia, como Paulo fala, e eu não sabia, tá, meus irmãos, que essa frase, até que ele vem, é bíblica. Assim, faz sentido ser, né? Claramente, né? Mas é exatamente essa palavra, pô, na NVI. Paulo diz assim, em 1 Coríntios 11, 26, quando ele fala da Santa Ceia, ele diz, porque sempre que comerem desse pão, beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Meus queridos, nós vamos fazer agora nesse momento o momento mais lindo que Jesus deixou para nós, que é um pequeno appetizer, um aperitivo do que nós vamos viver daqui a alguns anos. Quem não tem, levanta a mão só para ajudar os diáconos que eles estão procurando ainda. Quem não tem aqui diz, olha aqui, ó, do seu lado aqui, ó, tá trazendo aqui. Queremos todos participando. Irmãos, nós queremos como igreja que todos podem participar. Se você crê diferente, Deus te abençoe, mas é o que a gente crê, que todo mundo pode participar. E como é bom, se você puder tirar esse tempo, irmãos, feche os seus olhos. Com um coração grato, agradeça a Deus porque você pode participar desse momento tão lindo. Pai, muito obrigado, Deus, porque podemos, Deus, tomar a ceia juntos como família. Te agradeço, Pai, por esse cálice, Deus, que significa o teu sacrifício, o teu sangue. Te agradeço, Senhor, porque quando nós estávamos perdidos, rebeldes, o Senhor nos encontrou e disse, eu te amo e eu vou morrer por você. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício, pela morte de cruz e aquele seu sangue que agora nos lava, nos purifica. Obrigado, Senhor, porque podemos beber desse cálice, Deus, em memória, ó Pai, do que o Senhor fez por nós, do ato mais lindo que o mundo já viu. E obrigado, ó Pai, porque o Senhor vai além de nos trazer vida, o Senhor quer que nós temos vida em abundância, Senhor. Então o Senhor nos oferece o pão. E o Senhor diz para nós, coma desse pão, faça parte do meu corpo. Você não está sozinho nessa nova vida, você tem uma comunidade com você, um grupo, uma família, uma igreja com você. E agora nós podemos então comer desse pão, Senhor, entendendo que o Senhor nos quer como membros da sua família, não apenas como servos, mas como filhos que fazem parte da sua família, ó Pai. Então quando nós bebemos desse sangue, desse cálice, Senhor, desse suco que está aqui, e comemos esse pão, que o Senhor traga à memória, Senhor, o que o Senhor fez por nós, e que nós estamos clamando por um noivo que já fez o que tinha que fazer por nós. E ó Deus, como é bom fazer parte e sentar à mesa
Nós te amamos, Pai. Nós te amamos, Senhor. Em nome de Jesus. Pode beber, pode comer, meus irmãos.